Alô, oi? Som. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que alegria poder vê-los nesta hora, todos juntos aqui na igreja, completando a nossa carreira nesse dia que é o dia do Senhor, não é nosso. Nós guardamos esse dia, como tem nos ensinado as Sagradas Escrituras, para o louvor, a honra e a glória de Cristo Senhor. E desde amanhã nós estamos com o coração enternecido, quebrantado, humilhado e também aberto para ouvir a palavra de Deus e cantar os louvores de Cristo. Graças a Deus, porque o Senhor tem colocado isso em nosso coração, tem tornado essa igreja uma igreja que ama acima de tudo o dia do Senhor, e sabe que nós devemos dedicar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Temos feito isso de maneira muito simples, de maneira muito grata ao Senhor, sabendo que Ele é tudo em nós, nós não somos nada, e Ele é quem tem operado e nos trazido à sua casa, até nas horas da noite, para poder assistir a sua glória, entregar a Ele majestade, honra e glória, através do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Porque o nosso coração está firme na sua palavra. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma leitura inicial. Salmo de número 108.
Esse salmo vai falar que Deus concede vitória ao seu povo. Por que Deus concede vitória ao seu povo? Porque, irmãos amados, Ele tem firmado a sua palavra no nosso coração. Salmo 108, vamos ler todos juntos, por favor, a uma só voz, até o verso de número 6. Leiamos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Mais uma vez, todos juntos, irmãos, verso de número 5 e 6. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Podeis sentar? A palavra do Senhor aqui diz que nós devemos cantar e entoar louvores ao Senhor de toda a nossa alma, desde o acordar da alva, porque a palavra de Deus está firme em nossos corações. Versos de número 1 e 2. No verso de número 3, o salmista vai dizer que nós devemos ter coragem de elevar os nossos cânticos diante dos povos, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos nos envergonhar de Deus de maneira alguma. Se a palavra de Deus está firme no nosso coração, as outras pessoas que estão do nosso lado no dia de domingo vão ouvir o povo de Deus cantando louvores entre as nações. E ele vai dizer aí, por que nós devemos cantar louvores ao Senhor? Verso 4. Porque acima nos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Por que nós devemos cantar a Deus? Porque Ele é misericordioso. E vai dizer o profeta Jeremias em Lamentações que as misericórdias do Senhor é a base pela qual nós não somos consumidos. Então nós devemos adorar a Deus como Ele é nos céus, né? Porque a sua fidelidade se estende para além das nuvens, aqueles a quem Ele ama. E ele vai finalizar dizendo: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Percebam que quando nós adoramos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos livres. Quando você está preso nas suas ocupações, entretenimento, diversões, aquilo que impede você de vir à casa de Deus, né? Então você não está livre, você está preso a este mundo. Perceba então que todos aqueles que vêm à casa de Deus, se preparam para adorar ao Senhor com toda integridade, força, alma, amor, eles são livres. Você está sendo livre, você está liberto deste mundo, para poder adorar ao seu Criador, ao seu Redentor. Que coisa, né, mais maravilhosa o salmista vai dizer aqui. Então, quando nós nos libertamos neste mundo para cultuar e adorar a Deus, é quando nós somos realmente, verdadeiramente livres. E que Deus nos conceda sempre essa liberdade. Vamos orar? Senhor, amado, bendito, quisto e desejado de nossas almas. Que alegria, Senhor, poder receber do Senhor a liberdade em Cristo Jesus, de entrar na tua casa para adorar ao teu nome, engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de infinitas misericórdias, que tem, Senhor, nos abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, nós não somos dignos do Senhor, sabemos. Muitas vezes presos, trancafiados, Senhor, em nossos pecados, desonramos e desagradamos ao Senhor.
Estamos, Senhor, aqui para reconhecer a tristeza, Senhor Deus, das nossas cadeias e pedir ao Senhor que, por favor, mais uma vez, venha nos libertar em Cristo Jesus, nos salvar, Senhor, e nos dar alegria, a esperança de adorar ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, e nos alegrar no Senhor de todo o nosso coração. Por favor, Senhor, abençoa todas as partes deste culto. Santifica, por favor, Senhor, a Tua palavra. Esperamos, Senhor, que o Senhor se agrade do nosso culto, que ora vamos prestar ao Senhor aqui. Abençoa-nos, Senhor Deus, por favor, liberta-nos, Senhor, pelos Teus louvores, pela Tua palavra cantada. Livra-nos, Senhor, por favor, ó Deus deste mundo, pela Tua palavra pregada, e assiste-nos na força do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, Deus Santo Espírito, a ver a Tua operação neste lugar, Senhor, e o Senhor vá operando, Senhor, vá derramando a Tua graça, Senhor, vá nos enchendo do Teu Espírito, à medida que nos envolvemos com as coisas do céu. Pedimos Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para o primeiro período, o período de adoração ao Senhor. Vamos cantar o Salmo de número 108, todos juntos.
E às vezes parece que o sol não brilha e a escuridão se apodera de nossas vidas, almas. É difícil. Nós vamos cantar agora, mesmo que o sol não queira brilhar e tudo em volta escuro ficar, eu sei que Deus me guiará. Vamos cantar? sempre Ele vai nos guiar. Quero convidar o presbítero Antônio a fazer esta oração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus que tem nos guardado, que tem nos guiado, que tem nos atraído o coração a Ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor mesmo nos conduz pelos Teus caminhos, o
Senhor, por sua misericórdia, infinita bondade em Cristo Jesus, tem derramado sobre esta igreja, sobre este local, Senhor, bênçãos infundadas, bênçãos que não sabemos contar. Muito obrigado, Senhor, porque não olhas para nós segundo aquilo que verdadeiramente somos, mas segundo a imagem de Cristo revelada. Obrigado, Pai, por este povo reunido aqui. Que o Senhor possa continuar nos abençoar, que o Senhor possa continuar, Senhor, a nos elevar, Senhor, mais a Ti, Senhor, e que possamos perseverar no caminho da fé. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, abrindo nosso coração, nossos lábios, nossos ouvidos, abrindo, Senhor, a nossa mente para que a Tua palavra penetre profundamente, e assim não nos esqueçamos hora nenhuma que Te devemos louvores, que Te devemos, Senhor, toda adoração, porque o Senhor é digno, só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Por isso nós te bendizemos e mais uma vez te agradecemos como igreja reunida do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? É
Vamos ficar em pé? Cante a minha alma. Esse não é muito conhecido, mas nós vamos cantar.
fazer esta oração de agradecimento por esse período de louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós somos gratos a Deus porque colocas em nossos lábios, ó Deus, um cântico novo a Ti, um cântico de alegria, de gratidão, Deus. Mesmo, ó Deus, os que estão com o coração abatido, os que enfrentam, Deus, problemas, enfermidades, nós estamos aqui, ó Deus, porque em Ti nós confiamos, em Ti nós descansamos, muito mais, ó Deus, do que conforto para a nossa vida, nós queremos Te glorificar, Te adorar, Deus. Que essa seja a nossa intenção, que esse seja o nosso desejo, Deus, Te adorar, Deus, independente das circunstâncias, e nosso coração sempre se alegra, Deus, em Te ouvir e cantar louvores ao único Deus verdadeiro. Receba, Deus, por favor, nosso louvor, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos amados. O pastor volta de férias, aí ele volta animado, né? Cantar louvores ao Senhor. Irmãos, nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto, que é ouvir a exposição da palavra de Deus. Quero convidá-los todos juntos a abrir a palavra de Deus para Isaías, capítulo de número 6. Acompanhe, por favor, a leitura atentamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Como Atenais, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Agora, Senhor, acalma o nosso coração e nos ajuda a nos desligar, Senhor Deus, nos desligar deste mundo e nos ligar, Senhor Deus, às coisas do céu. Por favor, Senhor, dá-nos paz, tranquilidade, para ouvir, Senhor, agora a tua palavra. Que o Senhor, na ação do teu Santo Espírito, possa operar, Senhor Deus, na nossa alma, na nossa consciência e também, Senhor Deus, nas nossas emoções, através da tua santa, bendita e poderosa palavra. Essa é a nossa oração e com alegria, Senhor Deus, e esperança fazemos, no nome daquele que é o dono desta palavra, o rei desta palavra e que envia essa palavra à tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós temos vivido dias terríveis. Todos nós vivemos um ano de 2020 que poderíamos denominar como o ano da morte. Muito sofrimento, muita dor bateu na porta dos brasileiros, familiares, parentes próximos a nós. Vimos um ano de morte. As estatísticas horrendas, terríveis, malignas. Muitas pessoas não conseguiam mais ligar a televisão, porque toda hora era um noticiário, quase que maligno, fazendo com que as pessoas
caíssem no caos, no desespero e na depressão. Uma pesquisa revelou que você assistindo 5 horas de noticiário, esses terroristas, né, falando de morte, a sua imunidade baixa durante 24 horas. E as pessoas começaram a adoecer, o índice de suicídio aumentou. E tudo isso, irmãos, está reverberando na igreja. As pessoas, elas colocam a culpa na igreja por muitas coisas. Elas usam como desculpa as estatísticas, as doenças, uma segunda onda, e estão vivendo um marasmo, uma vida cristã fria, e estão abrindo as portas para o mundo, no seu coração e no seu lar. Estamos vivendo um ano de morte. E como é que nós devemos então reagir a isso? O que a Bíblia nos fala, irmãos, sobre a reação do crente sobre um ano de morte? Como é que nós devemos reagir a esse período pós-pandemia que já estamos passando? Está havendo aí a vacinação, né, já aqui no Brasil, aqui em Belém. Como é que nós devemos enfrentar, irmãos, então, esse período pós-pandemia na nossa vida cristã? O que nós devemos fazer? A palavra de Deus tem uma palavra sobre isso? Sim, tem. Eu queria olhar com você, então, para Isaías, capítulo de número 6. E olhar, irmãos, o que Deus pode nos ensinar e como nós devemos enfrentar esse período pós-pandemia. Percebam que o contexto aqui é o contexto do chamado do profeta Isaías para ser profeta. Isaías, até aquele momento, era um judeu comum. E Deus, irmãos, então, resolveu chamar Isaías para ser um dos grandes profetas em Jerusalém, em Israel. Esse homem foi conhecido como o profeta dos ais. Ele começa o seu livro no capítulo 1 dizendo: ai de ti, Jerusalém, ai de você, povo que se desvia dos caminhos de Deus, ai de vocês que estão vivendo uma vida em pecado, ai de vocês. Isaías começa assim. Isaías, irmãos, ele então está subindo para o templo para chorar a morte do rei. Se você olhar aqui no verso de número 1, você vai perceber que o contexto é um contexto de morte. O rei de Israel havia morrido. E era, irmãos, comum naqueles dias os judeus prantearem as autoridades durante 30, 40 dias, quando a pessoa era muito afamada e muito querida. O rei Uzias foi um dos reis que conseguiu, irmãos, expandir geograficamente o território de Israel. Se você ler 2 Crônicas, capítulo de número 26, 1 Reis, 2 Reis, capítulo de número 15, você vai perceber que Uzias era um rei muito afamado. Depois de Salomão, ele foi um dos reis que conseguiu grandes vitórias sobre os inimigos de Israel. Foi um rei que conseguiu grande riqueza. E o povo, então, tinha o rei como o centro da sua vida. Era o rei que guerreava as guerras de Israel, era o rei que dava o norte para o povo de Israel, era o rei que sustentava o povo, que dava provisão ao povo. E agora o rei morreu. Morreu. E o povo, então, no seu coração, começou a perguntar: o que vai ser de nós? O rei morreu. E o caos, a intranquilidade, a desesperança começou a tomar o coração do povo, e começou a haver pranto, e começou a haver choro, e começou a haver uma derrocada na fé e na vida espiritual do povo de Jerusalém. Vai dizer, irmãos, então, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías subindo para o templo para chorar a morte do rei, Deus se revela a Isaías. Isaías tem uma visão do trono de Deus. Isaías tem uma visão
dos seres celestiais ao redor do trono, adorando e glorificando a Deus. E Deus fala com Isaías. Irmãos amados, esse texto ele pode ser dividido em 3 partes. Essa visão de Deus pode ser dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, no verso de número 1, nós vamos perceber aqui então um Deus eterno. Verso de número 1. No ano da morte do rei, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um rei eterno, que nunca morre. Em segundo lugar, a partir do verso de número 2 em diante, nós vamos ver, irmãos, um rei santo. E em terceiro lugar, nós vamos ver aqui um Deus que comissiona, um rei que vocaciona para o seu serviço. Verso de número 8 até o verso de número 13. Eu queria então que você acompanhasse comigo atentamente na sua Bíblia, e nós vamos ver aqui o que é que esta visão de Deus falou a Isaías e também tem a falar ao nosso coração nesse contexto de morte e de pós-pandemia que estamos vivendo. Em primeiro lugar, irmãos, então, verso de número 1, nós vamos perceber aí então um rei eterno. Leiam comigo, por favor, o verso de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Percebam, irmãos amados, que então Isaías ele vai ter aqui uma visão de Deus. Essa visão, irmãos, encheu o templo. Ele estava no templo. E qual foi a visão que Isaías teve? Vai dizer aí: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quem Isaías estava vendo era nada mais, nada menos do que Deus assentado no seu alto e sublime trono. Percebam que Deus, irmãos, Ele governa os céus e a terra, Ele governa o universo, Ele governa, irmãos, o cosmos, Ele governa as regiões celestiais do seu alto e sublime trono. Mas Ele não governa somente nos céus. Percebam que Ele também governa na terra. No ano da morte do rei, daquele que governava o povo de Israel, que dava direção para Israel e que havia morrido, Deus então abre os céus e diz: eu sou o Deus que governa tudo e nunca morro. Olhe para mim. Eu sou rei e nunca morre. No ano da morte do rei, olhe para mim, porque eu sou o rei vivo, eterno, que permaneço para sempre, que dou vida a tudo. Todas as coisas foram criadas e emanam do meu poder. Nada subsiste, existe fora de mim. É o meu espírito que dá fôlego de vida. Eu sou aquele que mantém a vida nos céus, na terra, nas regiões celestiais e também aonde você pisa nessa existência temporal. E percebam, irmãos amados, que aqui no verso de número 1, você vai encontrar o rei Uzias, com uma grafia minúscula. E perceba aqui, por favor, como é que Isaías vai descrever o rei dos céus, no verso de número 5, vamos ler? Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos exércitos. Quem Isaías estava vendo era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o qual, irmãos, tem nas suas mãos a vida e a morte. Irmãos amados, o propósito aqui desta visão era mostrar a Isaías que existe um Deus que a todos dá vida
e que nunca morre, que nunca passa. Ele é o Rei eterno e Senhor dos senhores. Eu queria dizer para você nessa noite, e essa é o foco aqui do Espírito Santo, mostrar, irmãos, para Isaías, que há alguém que dá vida, que ele deve pautar a sua vida, que ele deve estruturar a sua vida. E a vida, irmãos, deve estar pautada nessa rocha, que é Deus, e nesse Rei eterno. Irmãos amados, as estruturas deste mundo vão passar. Tudo nesta vida vai passar. Os seus familiares vão passar. Você vai passar. Reis vão passar. Milhares e milhares de pessoas vão passar, vão morrer. Mas há alguém que nunca morre e que nunca passa. Esse é o Rei eterno. Saiba de uma coisa: quem governa a sua vida e dirige a sua vida é o Rei eterno. Por que eu estou dizendo isso, irmãos amados? Porque muitos crentes estão com temor da morte e de morrer. O caos abalou a psique, a mente de muitos. Estão trancafiados em casa, não estão mais querendo viver. E muitos, com esse espírito de covardia, estão tirando até a própria vida. Deus então se revela a Isaías e diz: olhe para mim, não desespere da vida, não tenha medo da vida. A vida continua, porque eu sou aquele que escreve a história da vida da igreja e do meu povo. Olhe para mim. Abra comigo, por favor, todos juntos, irmãos. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18. Vamos ler todos juntos? Diz assim, 1 João 4, verso de número 18. Vamos ler? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Percebam que a palavra de Deus aqui está nos ensinando que se nós amamos a Deus, nós não devemos ter medo de nada. Quem vai sustentar a sua vida é o uso de uma máscara? Quem vai sustentar o seu viver, a sua existência nesse mundo, é uma vacina feita por homens? É um álcool passado na mão? Não. As pessoas estão com medo. O medo entrou no coração. O caos está instalado na humanidade. E a palavra de Deus diz: se o seu amor a Deus é perfeito, e se você ama a Deus, lança fora o medo. Não tenha medo. Olhe para esse Deus que está sentado no seu alto e sublime trono e saiba que a sua vida é sustentada por Ele. Confie nele. Lance fora o medo. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer na sua epístola a Timóteo que o medo, ele é um espírito. O medo é muito mais do que um sentimento, é um espírito. E esse espírito de medo e de caos tem aterrorizado as pessoas, tem trazido pânico, e muitas pessoas têm desesperado da vida. Nós vamos perceber aqui, irmãos amados, se você ama a Deus, você deve lançar fora o medo. Abra comigo, por favor, para João, capítulo de número 14, Evangelho de João.
capítulo de número 14. Vamos ler todos juntos, por favor? Na parte que diz: a minha paz vos dou. Vinte e sete. Isso. Por favor, olha só o que diz aí o verso de número 14, capítulo 14, verso 1. Vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Verso de número 27. Vamos ler? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados irmãos, nós não podemos atemorizar o nosso coração. Perceba que o mundo quer nos dar uma paz placebo. O mundo quer nos dar uma paz através, irmãos, de remédios ou algo científico. Irmãos, o Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou. E a minha paz não é como o mundo vos dá. E eu queria então falar com você claramente. Coloque a sua vida pautada nesse Deus que nunca morre, que é o Rei eterno. Paute a sua vida nele. Que a sua vida esteja justamente em amar e em buscar viver segundo Deus concede para a sua vida. O mundo não acabou. A sua história não acabou. Irmãos, todos nós sabemos que o que está se cumprindo no mundo são os sinais dos tempos. Abram comigo, por favor, irmãos, todos juntos. Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Senhor Jesus Cristo, Ele vai, irmãos, fazer aqui o seu sermão profético, e Ele vai dizer o seguinte. Perguntaram, verso de número 7, 21, 7. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Estamos vivendo, meus amados irmãos, é cumprimento das profecias, simplesmente isso. Todos nós que somos verdadeiros verificadores e refletimos, irmãos, acerca das Sagradas Escrituras, entendemos que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Não é simplesmente um surto, uma epidemia, irmãos, quem sabe que foi feita por mãos humanas ou não. Fato é que tudo isso tem um contexto espiritual. E nada disso pode abalar, irmãos, a nossa fé naquele Deus que é o Deus da nossa vida e que nunca morre. Ele é o Rei eterno. Portanto, eu queria dizer para você nesta noite, não se abale. Não é o fim, diz o Senhor Jesus Cristo no sermão, não é o fim.
são sinais, o fim não virá logo. E ele diz: lance para fora o medo. Se você me ama, então confie em mim. Eu é que estou do meu trono dirigindo a história da humanidade e da redenção. Olhe para mim, paute a sua vida, estruture a sua vida em Deus, não nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo, irmãos, vão passar. Reinos vão passar. Faraós vão passar. Imperadores vão passar. Até você vai passar. Até o seu nome vai passar. Eu canso de perguntar isso aqui, mas vou perguntar mais uma vez, né? Como era o nome do seu tataravô? Já descobriram? Até o seu nome vai passar. Tudo vai passar. Mas nós não podemos, como crentes, e tendo uma visão bíblica de Deus, nós não podemos, irmão, desesperar da vida. Não podemos, irmãos, nos dominar pelo medo. Deus continua ainda escrevendo a história da humanidade, até que Cristo volte, e está voltando para buscar a sua igreja. A vida vai continuar. Os trabalhos vão continuar, os estudos vão continuar. E a igreja tem que continuar. A vida cristã tem que continuar. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. E o nosso Salvador, ele merece culto e honra e glória até que ele volte para buscar a sua igreja. Eu queria então convidar você, nesta noite, a reaver o seu cristianismo, a refletir sobre isso e dizer: Senhor, será que eu tenho usado como desculpa essa pandemia para afrouxar as minhas mãos no teu reino, no teu trabalho? Senhor, a tua palavra está me dizendo que o Senhor é um Deus vivo e que eu devo pautar a minha vida, Senhor, neste rei que nunca morre. Retira, por favor, o caos do meu coração, as trevas, a penumbra dessa pandemia e desse vírus, Senhor, e me ajuda a continuar a minha vida, a continuar, Senhor, a minha existência, pautando o meu viver nesse rei que nunca passa. É isso que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai nos dizer no Evangelho. Não construa sua casa na areia. Construa sua casa na rocha. Na firme rocha que é Cristo Jesus. No Filho do Deus Altíssimo. Eu não estou dizendo, eu quero concluir o sermão nessa noite. Nós vamos continuar domingo que vem, se Deus assim nos permitir, esse texto. Eu não estou dizendo que você deve se descuidar. Eu não estou dizendo que você deve parar de usar máscara. Não estou dizendo isso jamais. Devemos continuar com os cuidados. Mas eu quero dizer para você, não deixe o medo, o pavor, o caos entrar na sua vida. A vida continua. E nós devemos continuar servindo, glorificando com a nossa vida, com a nossa família, o nosso Rei que nunca morre. Até que Ele venha para nos buscar. Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar? Irmãos, feche os seus olhos. Faça uma oração a Deus. Peça força àquele que nunca passa, que nunca morre, para que você continue servindo a Ele com alegria. Vamos orar.
Muito obrigado, Senhor amado, pela tua palavra nesta noite. Que alegria saber, Senhor, que o Senhor se revela a nós e nos mostra, Senhor, que o Senhor é um Deus eterno. E nós podemos, Senhor, pautar a nossa vida, Senhor, naquele que nunca morre. Nós não vamos, Senhor Deus, morrer, Senhor. Nós vamos passar da morte para a vida, diz a tua palavra. E obrigado, Senhor, por isso. Não nos deixa temer essa vida, nem a morte. E muito obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Que o Senhor viva em nós e nos fortaleça. Senhor, por favor, nesses dias, no nome santo e bendito de Jesus nós oramos. Amém.